Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Há quase 2 meses o país vive um momento de muitas greves. É um período de greve. Diversas categorias federais cruzaram os braços. Algumas, como os servidores e professores das universidades, já estão de volta, mas continuam a mobilização em busca da pauta de reivindicações. Para evitar transtornos para a população, o senador Aloysio Nunes, em São Paulo, apresentou um projeto que promete polêmica, e já está provocando polêmica. Ele quer criar regras para as greves no Serviço Público Federal. Uma delas é a de manutenção de pelo menos 60 dias, 60% dos serviços. Será que isso é possível sem ferir o direito à greve, que é o direito do trabalhador? E como é que ficam os serviços essenciais, os serviços na área de segurança pública, os serviços na área sanitária, na área de transportes e na área também de portos e aeroportos, de fiscalização? São perguntas que iremos tentar responder a partir de agora no Conversas Cruzadas. Sobre as greves, você pode opinar. Estamos nas redes sociais, no e-mail conversas@tvcom.com.br e também, como eu falei, nas redes sociais, Twitter e Facebook. Hoje nós estamos na companhia do advogado Murilo Gouveia dos Reis, advogado trabalhista. Também está aqui conosco o assessor jurídico do Sindprev, do Sindicato dos Servidores na Previdência Social, Luiz Fernando Silva. O programa recebe também o coordenador do Sintrajusc, do Sindicato dos Servidores na Justiça, no Judiciário, Paulo Kuinski, e também a juíza federal Janena Cassol Machado. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Federação das CDLs Catarinenses, 40 anos à força do associativismo lojista. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. Queres, experimente melhor, experimente Queres, top. Eu queria começar justamente com a senhora. Então nós temos o projeto que vem do senador Aloysio Nunes em São Paulo e prevê um regramento. Qual é a opinião da senhora? Ajuda, atrapalha, é uma novidade, não é uma novidade, é o que estava faltando? Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao Renato, aos colegas aqui. E preciso deixar claro só que eu manifesto aqui a posição em termos acadêmicos, né, em função da atividade jurisdicional, ressaltando que não tem nenhuma ação em tramitação no juizado, então também me sinto muito à vontade de contribuir no debate. Uhum. Já vem com algum atraso qualquer proposta de regulamentação de greve no Serviço Público Federal, em especial dos servidores civis, porque a Constituição ela data de 1988, então são mais de 20 anos sem regulamentação de um direito. E um direito não regulamentado é um direito que não existe. Então, ela vem sim, é uma medida que traz uma provocação no Congresso Nacional, né, desde que seja no âmbito federal, e essa provocação de discussão e legislação sobre a regulamentação de um direito é fundamental, porque não existe direito absoluto. Uhum. Tampouco o direito de greve é um direito absoluto. Então, se vem a regulamentar com a discussão inerente ao processo legislativo, é uma medida que já vem tarde. Doutor Luiz Fernando Silva, do ponto de vista dos servidores da Previdência Social, há algum ferimento à Constituição nessa proposta, no entendimento do senhor, ou não? Boa noite. Eu diria que sim, boa noite a todos. Diria que sim, porque na verdade é uma proposta que estabelece como serviços essenciais 70%, e quando 60%, e quando se tratar de segurança pública 80%, é inviabilizar o direito de greve. Nós precisaríamos estar debatendo a regulamentação, concordo com a doutora Janaína, acho que é importante que o Congresso regulamente, já vem tarde a iniciativa, aliás, não é a primeira, nós temos outros projetos de lei tramitando na Câmara, por exemplo, que já passaram por 2 ou 3 comissões da Câmara, o 4497 da deputada Rita Camata, de 2001, um projeto que já lá se vão 11, 12 anos de tramitação na Câmara dos Deputados.
Mas eu acho que todos eles contêm uma falha que me parece crucial. O Constituinte de 88 deferiu aos servidores públicos o direito à sindicalização e, por consequência, também o direito de greve, mas não resolveu a solução do conflito, que é o processo de negociação. Quer dizer, se nós não regulamentamos, junto com o direito de greve, também a necessária negociação coletiva, não há mecanismo para impor ao poder público o processo de negociação. Por isso as greves no serviço público costumam ser tão demoradas, porque não existe um efetivo processo de negociação. Você deve lembrar, 2 meses atrás, quando nós debatemos no início da greve, eu dizia, essa greve se ampliará e se radicalizará, porque o governo, ao invés de abrir um processo de negociação, logo de início, o que é que resolveu? Decreto autorizando contratação de serviços ou convênios com os governos estaduais, corte de ponto, interditos proibitórios, ou seja, toda forma de pressão e de coerção sobre o movimento. Não deu outra coisa, deu exatamente aquilo que nós dizíamos que iria ocorrer já naquele momento, ou seja, o movimento corretamente e justamente se ampliou para enfrentar esse estado de coisas. Então a proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, me parece que ele, em que pese ter o aspecto positivo de ser uma proposta legislativa no Congresso Nacional, e toda ela abre esse espaço de debate, me parece que ela traz um grande componente negativo de não trazer consigo a regulamentação da negociação coletiva, que o Brasil referendou em 2010, o Congresso Nacional aprovou a Convenção 151 em 2010 e até hoje o governo brasileiro simplesmente, novamente, faz simplesmente vistas grossas ao que o Congresso aprovou e não edita os atos regulamentares. Está aqui, portanto, uma grande oportunidade de debatermos o direito sindical dos servidores públicos na sua plenitude, e não apenas num projeto de lei de greve, cujo objetivo me parece que é cercear, na verdade, o exercício do direito. Bom, essa questão da negociação coletiva é uma lacuna no entendimento do senhor também? Boa noite. Boa noite, Renato, boa noite a todos. Realmente, sem uma database, sem uma negociação coletiva, fica difícil. Hoje, as categorias que estão em greve, que entraram em greve, que participaram desse movimento, o que gerou a aceleração desse projeto de lei, o PLS 710, o que gerou isso tudo aí foi justamente essa falta, né, de negociação e falta de uma database. Para ter uma ideia, os servidores da Polícia Federal continuam em greve, eles estão há 7 anos sem reajuste. Nós, do Judiciário, estamos há 6. Fizemos uma grande greve. Não é à toa que tinha 36 categorias em greve. Ninguém faz greve porque quer. Faz greve porque, sem a reposição do poder aquisitivo, em 6 anos, nós estamos com 40% de defasagem salarial. Qualquer categoria entraria. Policiais federais, pessoal do INCRA, IBAMA, enfim, todas essas categorias federais entraram em greve por isso, pela falta. E o governo federal, por uma questão de oportunismo, pegou esse projeto, esse PLS 710, que é do Aloysio Nunes e é de 2011. Ele estava dormindo, né? O governo acordou ele, agora, recentemente, foi semana passada, e já queria pautar para essa semana agora no esforço concentrado, passando por uma comissão só e aprovando. E para um direito que está há 23 anos para ser regulamentado, isso aí é uma cinta democracia. Não se discutiu nada e vai se fazer em uma semana. Por quê? Porque várias categorias de servidores públicos, por não terem uma database, estão cobrando uma regulamentação. É bom lembrar que a primeira cobrança de regulamentação partiu do movimento sindical de servidores federais. Porque como nós não tínhamos o direito à greve, tá? nós tínhamos o direito à greve, porém não regulamentado. Como a Constituição exigia uma lei complementar, até 2007, nós fazíamos greve sem o direito à greve. Isso é o que estava acontecendo. Então, a interpretação, inclusive, do Supremo era nesse sentido, que nós não tínhamos o direito. Não reconhecia aquele direito que a Carta Magna de 88 nos conferia. Só para ressaltar aqui a questão histórica, a Constituição é de 88. Em 89, foi regulamentado o direito de greve da iniciativa privada, dos trabalhadores da iniciativa privada. Nós estamos há 23 anos sem regulamentação, não é por iniciativa dos sindicatos, dos servidores federais, da Organização de Servidores Federais. É porque o governo não quer regulamentar. Está regulamentando agora
mas com bastante oportunismo e prevendo coisas absurdas. Bom, vamos falar justamente sobre essas previsões legais que estão no projeto em instantes. E até daqui a pouco eu vou querer tirar algumas dúvidas aqui, porque a lei atual, ela já, embora sem regulamentação, ela já prevê o que seja, o que é serviço essencial e fala nos serviços mínimos, nos serviços mínimos, no percentual mínimo de trabalhadores executando esse serviço. Qual é a grande novidade? Porque esmiuça, porque amplia esse detalhamento, a gente vai discutir isso em instantes. Doutor Murilo, o seguinte, é um avanço? Qual é a opinião do senhor? Boa noite. Boa noite, Luiz Fernando, doutor Paulo, doutora Janena, Renato. Eu acho que é um avanço, mas, salvo o melhor juízo, o senador ele avançou demais. Pois Parece que ele avançou um pouco demais e vou rapidamente colocar por quê. A Constituição fala no artigo 37 o direito de greve, não só do servidor público federal. Ele tenta aqui colocar já o estadual e o municipal também, né? Ele tenta regular. Só que ele tratou de várias coisas num único projeto. Tratou de coisas muito delicadas num único projeto, né? Em vez de só falar da greve, ele colocou aqui um tópico, que é da negociação coletiva e dos métodos alternativos, que é um assunto, no Brasil ainda novidade, né? Não está ainda culturalmente colocado, né? Ele falou um pouquinho sobre a greve e aí veio de maneira, me parece, instintiva, e aí acho que já tem um equívoco aqui, né, do que são os essenciais, e essenciais, a própria lei 7783, ela não tem tópicos extintivos, são exemplificativos. Aqui já perdeu uma boa oportunidade de conceituar o que é essencial, e não de fechar em números. A lei não deixa claro. Não, a lei atual não deixa claro o que é essencial. Não, a lei, ela elenca alguns que o judiciário já disse que não são extintivos, são exemplificativos. Porque o que não é essencial hoje, daqui a 3 anos pode ser. Pode ser. Né? Com a tecnologia e assim vai mudando. Então eu acho que ele foi um pouquinho a mais, aí já tratou aqui também de improbidade administrativa, sobre apreciação, quem que aprecia. Eu acho que ele foi um pouco além do que estendeu demais. A ideia é boa, eu acho que no mérito precisa de uma regulamentação, né? Acho que foi longe demais. Dá para dar uma lapidada aí. O Pedro Táxi já tentou fazer o substitutivo, né? E não vai agora para a votação. O Paim já tirou, já pediu para a Comissão de Direitos Humanos olhar, e já tem o outro requerimento de assuntos sociais também olhar, então isso vai para o ano que vem. Bom, o seguinte, até para a gente explicar para o nosso telespectador, porque a lei atual, ela fala quais são os serviços essenciais e fala na atividade mínima de 60%, 70% durante a greve. Não é isso? A lei de greve do setor privado... A lei não fala em um percentual de A existência que tem é uma lei que regulamenta o direito de greve na iniciativa privada. Não existe lei para o setor público, federal, municipal, estadual. Não existe. O que aconteceu, né, depois de 88 foi em aproximadamente 2007, quando o Supremo Tribunal Federal disse que, em função dos reiterados mandados de injunção, que são ações processuais para tirar da mora legislativo o Congresso, depois de reiterados mandados de injunção, o Supremo, numa compreensão do direito, determinou, disse que pode se aplicar, quanto à greve no serviço público, a lei existente para a iniciativa privada. E aí são necessários recortes e adequações, porque quando nós falamos em greve no serviço público, nós temos que ter uma premissa inicial exatamente a que advém do nome, é serviço público. Então, se está trabalhando com o público, não com o privado. A iniciativa privada, quando se entra em greve com categorias, sindicatos, você está dispondo do seu tempo, da sua remuneração, do trabalho que é seu, é o capital. No serviço público não é meu, quando nós falamos de público. concessões públicas? São concessões públicas, concessões de serviço público, exercidos... Transporte coletivo, por exemplo. É serviço público. É serviço público. É serviço público. Mas aí tem a administração da justiça, mas não tem a história do serviço mínimo também, o mínimo de serviço. É isso, essa é a linha. Dentro desse serviço público que está sendo prestado, tem que ter um mínimo que seja posto à disposição da população justamente em função de que é um serviço público. Não é uma loja que abriu para vender um produto ou uma fábrica de ele é definido de que forma?
ele tem que ser encontrado através exatamente disso que é a proposição da lei, que é poder regulamentar qual é o percentual mínimo. Hoje o que vem acontecendo... Que tem essas proposições passíveis de discussão. Hoje o que vem acontecendo é o próprio magistrado, quando provocado, né, decidir qual é o mínimo. Mas aí, Renato, me permita, exatamente porque nós não temos estabelecido entre as partes o processo negocial. O correto seria, uma vez que uma categoria decida pela greve, ela deve necessariamente negociar com o empregador a manutenção dos serviços essenciais. A lei pode definir quais sejam os mais importantes, os mais relevantes, aqueles absolutamente inadiáveis, como, por exemplo, vida, serviços funerários, etc., que de fato todos nós reconhecemos uma essencialidade absoluta, vamos dizer assim. Para mais que isso, o empregador e o empregado devem estabelecer os parâmetros de negociação desses serviços essenciais. Claro que todo serviço público, concordo com a doutora Janaína, todo serviço público, exatamente por ser público, ele é importante e essencial. Mas é verdade que nós temos que ponderar direitos. O direito da população, de um lado, de ter os serviços públicos, e o direito dos servidores públicos, como trabalhadores que são, como outros quaisquer, de exercerem também o direito de greve para que suas reivindicações sejam atendidas. O grande desafio é estabelecer, portanto, o processo negocial. Enquanto do lado dos servidores tiver a intenção de negociar e do lado do governo tiver o tacão, a pressão, a força para impedir o processo de negociação, o problema não está nos limites de serviços essenciais, o problema está na ausência do processo de negociação, que começa já na definição de como a greve vai se dar e como se manterão os serviços, as escalas, de que modo, por exemplo, um sindicato de servidor público pode definir uma escala de funcionamento de um determinado setor, se ele não tiver acesso às informações sobre quais servidores detêm poderes do ponto de vista legal para exercerem aquelas atividades. Então, necessariamente, esse processo de definição, até mesmo das escalas, no caso do serviço público, tem que ser negociado. Eu creio que aí tem uma diferenciação que é importante fazer no serviço público, assim. Todo serviço público é essencial, senão não existiria por si. Só que existe o serviço inadiável. Tipo, no ramo do judiciário, um habeas corpus, um mandado de segurança com liminar concedido. Isso aí, ele é essencial, mas ele é inadiável. O essencial, todo ele é essencial. Até porque se não fosse essencial, seria prescindível pela sociedade, pela própria formatação que a gente vive do serviço público. Então teria essa. Tem tanta coisa que perante a sociedade parece completamente desnecessário no serviço público. Órgãos que o cidadão não vê resposta nenhuma para a sociedade também. Não, digo, segundo a percepção da sociedade, o cidadão vê utilidade naquilo que ele vê a prestação de serviço que ele precisa, na rua, né? Então, agora, e essa questão não é meio subjetiva daquilo que é essencial ou não, de acordo com, por exemplo, um fiscal agropecuário, um fiscal que atua na fronteira, na fiscalização de cargas vivas, isso é essencial no aspecto sanitário. Pode não parecer essencial para quem está aqui na cidade, no meio urbano, enfim. Um fiscal que trabalhe na aduana, nos portos, enfim, isso é serviço essencial também para a movimentação econômica lei, e tal, né? Esse projeto de lei, o 710, ele considera todo o serviço judiciário como essencial. Então... Pois é. Mas se você tiver... que para o funcionamento do serviço público, cada integrante de cada setor, ele é essencial, ele é indispensável. Sim. A questão é ponderar qual é o percentual mínimo para que não haja paralisação. Pois é. Se você pegar um exemplo da realidade operacional dentro da Justiça, é essencial o servidor, hoje dentro da 4ª região, né, na Justiça Federal, é tudo eletrônico. Então, o servidor do núcleo de tecnologia e informática, ele é essencial, porque se der uma pane no sistema, é ele que do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre vai buscar a solução e permitir que a gente faça o trabalho. Se tiver uma liminar no mandado de segurança ou no habeas corpus, precisa de um oficial de justiça para cumprir. Então, esses percentuais que são trazidos e sugeridos são para que não haja solução de continuidade. Vai haver, possivelmente, em face do exercício do direito, uma demora maior do que aquela que existe. Mas não pode haver uma solução de continuidade. E aí nesses percentuais e nesse ponto
que o colega referiu, que não existe negociação. E isso não se trabalha, não se verifica essa situação só no âmbito do serviço público, dos servidores. Isso se verifica também no âmbito do Poder Judiciário, que essa ausência de reajustes, que isso é importante que a população tenha conhecimento. E quando se fala em reposição salarial, é reposição inflacionária, não é aumento de salário base. E 6 anos sem reajuste, seja para os servidores públicos federais, seja para o Poder Judiciário da União, que também está, são 6 anos sem reposição de quadros qualificados que têm que prestar jurisdição, de outros quadros que têm que fazer fiscalização, como você falou, em regiões de fronteira seca, regiões portuárias, que precisa para mover a economia. Vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, negociação coletiva. E se esse projeto, em caso aprovado for, ele diminui o risco de passarmos com essa situação que estamos vivenciando hoje, 2 meses de greve de vários serviços federais? Intervalo, até já. Dois meses de greve em vários segmentos, em várias categorias do Serviço Público Federal. E há um projeto polêmico agora no Senado que prevê o regramento para as greves no Serviço Público Federal. É extremamente polêmico. E a gente está discutindo essa ideia aqui no Conversas Cruzadas. Essa lacuna da falta de previsão da negociação coletiva, né? Eu me lembro que várias vezes o senhor já insistiu nessa tecla. Por que ela não entra na pauta? Bom, está no PL, né? A partir do artigo 5º, esse PL do senador Aloysio, ele trata um pouquinho disso, né? E aí, eu queria enquadrar um pouco o assunto, Renato, porque isso é uma grande diferença, né? Entre o mundo privado e o mundo público, né? No mundo privado, você pode fazer tudo que a lei não te proibir. Pelo princípio da legalidade, no mundo público, né, no servidor público estadual, municipal e federal, ele só pode fazer o que a lei permitir. E aí temos aqui, embora eu seja adepto da negociação coletiva, concordo com o doutor Luiz, que é importante, só que tem parâmetros muito apertados para negociar. Como é que você vai negociar algum aumento? Que esse é o principal pedido, geralmente, via de regra. Eu não concordo com esse tópico, tem vários temas a ser discutido numa negociação coletiva. Mas, em especial, o que a gente vê, via de regra, é o aumento. E somente ele não pode ser dado a não ser por via de lei. Então, o que pode ver numa negociação é uma mera sugestão e ainda embarreirada pelo orçamento. Então, isso parece simples, né? E acho importante, porque essa conta todos nós vamos pagar depois. E não sou contra o aumento, não sou contra o reajuste, não é nada disso, mas vamos colocar o pé no chão, né? Então, existe um problema nesse PL, que é o princípio da reserva legal. Você pode negociar com o limite do que pode dar. E esse limite a gente nunca sabe. Isso nunca é claro, porque sempre falta dinheiro. Porque a hora que tu der o aumento para aquele, vai faltar para investimento naquilo. Sim, ó. O cobertor é curto. O cobertor é curto, né? E o PL trata algumas coisas aqui ainda, né? Fala sobre arbitragem. E aí a arbitragem, mediação, conciliação, que é uma continuação da conversa, né? Mas a arbitragem não, a arbitragem é impositiva, né? E quanto à sentença arbitral, ou laudo arbitral contratado fora do Brasil, aqui se trata de sentença, ela não cabe recurso e ela é terminativa, ela é uma sentença equiparada judicial. Então como que vai acontecer isso, né? Vai vir um árbitro, né? E vai determinar como que vai ser, se não houve o encontro das partes, um denominador, ele vai determinar. Só que ele vai determinar o quê? Se depende da reserva legal. Temos um problema. E outro problema mais grave ainda no texto, que eu acho que a ideia foi boa, mas talvez errou um pouquinho na técnica, né? Ele fala que se não der na arbitragem, vai para o judiciário. Não, mas uma coisa impede a outra. Se você opta pela arbitragem, exclui o judiciário. A arbitragem decide. Decide. Então, né? Eu acho que tem alguns equívocos técnicos que são perfeitamente... Eu acho que aí parece que houve uma confusão, né? Exatamente. Se ele tivesse colocado mediação... Não, ele botou mediação, conciliação, que é a continuação da conversa, né? E a arbitragem, que é a decisão. Então, ou tu vai pela arbitragem, ou tu vai pelo judiciário, A ou B. Então, tem algumas tecnicidades nesse projeto que talvez tenham que ser refeitos. Mas, repito, o grande problema aqui é o princípio da reserva legal, que não se pode ser dado nada
sem estar previsto no orçamento e por efeito de lei. Então essa negociação ela vai ter que sair do eixo só de um aumento salarial, porque isso aqui vai ser chover no molhado, né? E vai ter que entrar em outras áreas, que não são só aumentos salariais. Enquanto falar só de aumento, tu vai ter esse problema de reserva legal, salvo alguma maquiagem, alguma coisa que façam, não vai resolver. A cirurgia não vai salvar o paciente. Não vai resolver. Não, salvo o melhor juízo, salvo alguma mágica que eu não conheça. Eu creio, Renato e Murilo, não me parece que o problema central seja esse, sinceramente. Ele é um problema importante, né, adequar uma eventual legislação a respeito da negociação, a lei de responsabilidade fiscal, o princípio da reserva legal, iniciativa privativa do presidente da República, etc. Mas inúmeros países do mundo fizeram isso. Países desenvolvidos que estabeleceram a negociação coletiva no setor público. É claro que os servidores irão para a negociação coletiva cientes de que existem limites orçamentários, aqueles legais, os demais são limites de natureza política, de prioridades do Estado de um lado, do governante, aliás, de um lado, e as prioridades dos servidores de outro, e ao confronto entre as posições que vai dizer quem consegue pegar um pouco mais dessa fatia, vamos dizer assim, e sabedores também os servidores de que tudo quanto for negociado com o poder público dependerá da remessa de um projeto de lei ao Congresso Nacional, e que o Congresso Nacional permanecerá autônomo para decidir. Claro que os servidores pressionarão as lideranças do Congresso Nacional, e me parece que na democracia é normal que seja assim, para que o Congresso Nacional simplesmente referende aquilo que foi objeto de negociação entre as duas partes, consensual e enviado por projeto de lei do Presidente da República, cumpridas as obrigações legais, todas elas, inclusive os limites orçamentários, envia ao Congresso Nacional. Até porque o Congresso Nacional não tem a prerrogativa de modificar, porque a iniciativa, nesse caso, é exclusiva do Presidente da República. Ou ele aprova, ou ele desaprova. Então, me parece que nós temos condições de encontrar soluções para esse problema de natureza jurídica, vamos dizer assim, constitucional. Concordo com o Dr. Murilo, entretanto, que a proposta avança para uma questão que não interessa, me parece que não interessa ao governo, mas, sobretudo, sempre foram os servidores federais contrários a que alguém se estabelecesse no meio do processo com o poder de árbitro para decidir. A ideia de negociação não é levar para um árbitro no final impor, até porque aqui fica contraditório mesmo com o princípio da reserva legal. Esse árbitro terá limites. O limite dele é propor ao presidente. Ora, então para que ele? Se é para propor ao presidente, os servidores já propuseram, não é? Então, essa questão me parece que nós temos que afastar. Impositiva também, que foge à negociação, se vai fazer Sim, opção claro, por uma arbitragem. isso. Então, me parece que sempre é apostar na mediação, sempre é apostar na negociação direta e com mediação, sim. Me parece que é possível estabelecer organismos da sociedade que possam auxiliar no processo de intermediação, mas auxiliar a que a negociação se dê, como ocorreu agora. A própria OAB, no meio desse processo, veio à tona dizendo que não era possível, que as partes não estivessem se sentando em determinado momento e que o governo tivesse sensibilidade de convidar os servidores novamente a negociarem. Agora, algumas coisas não podem ser feitas em hipótese alguma, como, por exemplo, o governo federal assinar um acordo, no caso dos docentes das universidades, com o sindicato, que representa 2 universidades brasileiras apenas e que não tem registro sindical. Enquanto a entidade nacional, que representa cerca de 60 universidades brasileiras, não celebrou o acordo com o governo. Isso não pode. Existe uma entidade sindical que tem que ser a preponderante na negociação de cada categoria, porque, caso contrário, o governo negocia sempre com a mais fraca, aquela que se dispõe mais ou aquela que foi criada já com esse objetivo. Então, esses parâmetros nós precisamos estabelecer. Quando o deputado remete à Convenção 151, e ele o faz, né, que esse processo se dará sob a luz da Convenção 151, ele está chamando a atenção para isso. A Convenção diz exatamente isso. Não cabe ao Estado definir com quem negocia. Ele tem que negociar com aqueles que a lei deu o poder para a negociação. No caso, os sindicatos legalmente constituídos, regulados no Ministério do Trabalho. Enfim, existe uma série de aspectos que me parece que são superáveis dentro do projeto. O que me parece mais preocupante
é ele não ir a fundo num dissecamento da negociação coletiva, ele apenas tangencia, e, por outro lado, ele se dispor a fazer uma restrição quase que absoluta ao exercício do direito. Eu coloco aqui como um ponto interessante se observar, do artigo 13, tá, desse projeto de lei, ele coloca como desconto, aliás, que são efeitos imediatos, tá, da negociação. Né? A greve. Antes que seria a suspensão do pagamento da remuneração, quer dizer, suspende-se o pagamento. E nessa negociação toda que depois vai acontecer, essa comissão, ou quem for negociar, está limitado a negociar no máximo 35%, segundo o parágrafo 1º do artigo. 35% então, da remuneração. Então, quer dizer, já estabelece limites que estão fora, quer dizer, já coloca 35% como o negociável. O resto já está fora da negociação. Então, é um limitador que não tem uma lógica, e por isso que o governo agora aposta nesse projeto. Nós conversávamos aqui, né? Esse projeto de lei, ele estava dormindo, o governo acordou ele, agora na semana passada, e na segunda-feira agora já tivemos uma audiência pública, e o governo já tentava colocá-lo em votação agora no próximo esforço concentrado, que é do dia 10 de setembro a dia 13 de setembro. Então, a pressa do governo em colocar esse projeto é uma questão política muito crônica, que é um direito que está 23 anos para ser regulamentado. Como é que o governo, em uma semana, quer colocar um projeto desse, draconiano, que realmente ele mais limita, ele regulamenta o direito a não greve, na nossa opinião, enquanto sindicalista, né? Então está na hora de renegociar. Se não fosse o senador Paulo Paim ter esticado um pouco a questão, colocado mais 2 requerimentos, isso estaria aprovado dia 13. Agora, interessante é que é o seguinte, né? A iniciativa parte de um senador do PSDB, que não é da base governista, né? Mas os interesses... Mas a greve em São Paulo, do funcionalismo de São Paulo, do governo do PSDB, é um setor forte. Não, mas essa lei aqui, ela afeta os servidores públicos federais? A lei de greve que for aprovada, a lei será de âmbito nacional, abrangerá os 3 setores. Sim. Não haverá uma lei de greve para Santa Catarina. Sim. Agora, a avaliação dos senhores e da senhora com relação à postura da presidente Dilma, cortando ponto, descontando salário? Olha... Renato, assim, talvez para o servidor público e para quem está, vou colocar dessa maneira, né? Talvez não seja a palavra ideal, desse lado da mesa não está acostumado com isso. Nós, do privado, isso é uma coisa... Não estou falando que é certo ou que é errado. Sim. Estou falando que faz parte da negociação. É ciência política. Cortar o ponto, não fazer o pagamento. As pressões que cabem a quem está daquele lado da mesa naquela negociação fazer. E veja, você não trabalhou. Sim. Você não está trabalhando. Claro, Se houver a reposição, e a exemplo disso, aqui na Seção Judiciária de Santa Catarina, o sindicato está em negociação com a direção do foro para ver a forma de compensação dos dias que foram objeto de greve. Como que vai ser feito? Se eles estão em discussão, essa negociação que está posta aqui num projeto de lei está acontecendo na prática. O sindicato fez uma proposta para compensação, a direção do foro, no exercício da administração, enquanto gestor, entendeu de maneira diferente e está em negociação. Foram apresentadas 3 opções, caso o servidor entenda pelo sim, pelo não, se ele quer continuar negociando, se ele quer discutir. Mas você não trabalhou. E isso a gente tem que ter consciência. E essa questão, voltando ao ponto principal, quanto à medida ou à postura da presidente da República, por que nós estamos conversando aqui sobre um projeto de lei polêmico? Porque a Constituição não foi cumprida. Tem uma previsão constitucional de reposição inflacionária. Não é aumento do salário da base, é reposição inflacionária anual, tal qual a votação de lei do salário mínimo. Então a gente tem que parar também com a hipocrisia de achar assim, não, mas é servidor público, é poder judiciário, ganham bem. Não tem ganham bem. É prestado um serviço público para a sociedade, tem que ter uma qualificação exigida, prestação de um concurso público, tem que ter uma remuneração condigna, justamente para evitar percalços, evitar ausências, evitar corrupção, evitar uma série de fatores. Tem que ter uma remuneração condizente. Mas doutora, é o seguinte... E tem que ter o cumprimento da Constituição. Não, tudo bem, seguinte... O não cumprimento da Constituição é que provoca essas situações.
Claro, claro. Dentro daqueles limites que estão ali, mas tem que existir isso. Agora, o que se viu nos analistas políticos, a seguinte observação, de que, sem querer fazer juízo de valor aqui, né, por favor, mas que se você comparar a formação e a atividade equivalentes do servidor público federal que está em greve com a mesma função e formação profissional na mesma atividade na iniciativa privada, o servidor público em greve recebe mais. Depende. Depende do servidor e depende do nível de responsabilidade. Você acha correto, por exemplo, um grande executivo ganhar R$200 mil por mês e um juiz federal ganhar 20, 25? A gente está fazendo uma nós estamos comparando responsabilidade. Não é 20, 25, até para esclarecimento da opinião pública. Portal Transparência, salário líquido, R$15 mil. Se não tiver consignação de desconto, porque a situação está difícil. O nível de responsabilidade dos servidores públicos é imensamente maior do que o nível de responsabilidade de determinadas atividades do setor privado. A discussão de distância salarial é uma discussão que eu diria, por que não aqueles não aumentam mais? Por que não se assegura um salário mínimo maior para a sociedade de maneira geral? É a compreensão do nivelamento por baixo, Renato. Claro. É a atuação no serviço público, exige, a sociedade tem o direito de cobrar, mas tem que haver uma remuneração condigna. E não pode nivelar por baixo. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje uma proposta que está no Senado, um projeto de lei e que prevê a regulamentação da greve, né? Ele prevê uma série de especificações nas greves e serviço público essencial, mínimo de atividade essencial durante as greves e por aí vai. Por exemplo, ele fala em 80% da manutenção dos serviços na área de segurança pública, 60% de atividade durante a greve nos demais serviços essenciais e por aí a gente vai. Agora, doutora, existe descumprimento judicial também durante as greves? A justiça decide, é preciso retomar em 70% atividade e tal. Existe descumprimento judicial? Eu desconheço situação que já tenha sido judicializada determinando eventual retorno de atividade por parte dos servidores. Se houver a judicialização da questão, ela tem que ser uma ação da União, ou do Estado, ou do município, contra toda a coletividade de servidores, e daí sim haver uma determinação nesse sentido. Se for descumprimento de decisão judicial, tem aplicação de pena, aplicação de multa dentro daquela situação judicializada, né, que é separada da situação já prevista, eventualmente, quanto à atuação do servidor, né, no âmbito administrativo. Na esfera da iniciativa privada, a gente teve exemplo nesse ano da questão do transporte público, que a Justiça do Trabalho determinou o retorno, deu um prazo, não foi cumprido, a aplicação de multa, mas isso foi na iniciativa privada. Sim. No âmbito do serviço público, é muito difícil que o Estado, né, a União, município ou Estado, enquanto unidade da federação, ajuize a ação contra a coletividade de servidores determinando que retorne. Né, a forma que se encontra é o desconto dos dias parados, normalmente. Mas nossa foi a greve, porque nós representamos a Justiça do Trabalho Eleitoral e Federal. Com a ameaça da não realização das eleições, o STJ, né, aliás, a Advocacia da União, ela judicializou a greve e o STJ, em um dia, já determinou a ilegalidade da greve se não mantivéssemos 80% dos servidores trabalhando,
com multa de 200 mil para os sindicatos. Logicamente que isso é uma medida extremamente nada jurídica. Por quê? Porque os sindicatos, eles têm um faturamento de 20, 30 mil reais, 100 mil, que seja, tá? Mas multa diária de 200 mil, isso aí para uma grande empresa, para Votorantim, para qualquer outra, tudo bem, 200 mil. Mas para um sindicato que vive ali de arrecadação dos servidores, isso é uma maneira da não greve. E com essa lei aqui, determinando aqui que o desconto dos dias é imediato e se houver negociação se repõe 35%, realmente vai se partir por um tudo ou nada. Renato, me parece, e aí vou concordar com o doutor Luiz, que tem que ser não só regulamentado, vou repetir um assunto que eu já falei aqui há 2 meses atrás, não só regulamentado. Isso aqui em algum momento vai virar uma lei. Isso não é hoje, daqui a 2 meses ou 4 meses. Tomara que não seja isso que está aqui. Não, alguma coisa vai, né? Melhor. O próprio Pedro Tax faz aqui um substitutivo um pouquinho melhor, tira algumas ilegalidades, enfim. Mas a profissionalização da negociação. É que eu sempre tenho falado, né? Acho que isso tem métodos, formas de conduzir esse processo, onde aí vou concordar com o doutor Luiz, que as pessoas habilitadas vão conseguir colocar dentro de um parâmetro da reserva legal. Isso é importante que as pessoas percebam, né? E vou repetir também o que eu disse, né? Me permito repetir isso aqui. Eu acho que a gente tem que inovar um pouco, né? O servidor público, federal, estadual, municipal, tem que só sair da paralisação, do movimento paredista, vou parar de trabalhar. Hoje em dia, com a tecnologia e com a informática, com as mídias sociais, tem várias formas de pressionar o governo federal, estadual, municipal, que não é só deixar a população sem o trabalho. A gente precisa inovar um pouquinho, precisamos sair do lugar comum e começar a pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque assim, você resgata sequestrado pela internet. E as pessoas tendem a não querer inovar nisso, tendem a se prender no movimento paredista, que resolve o problema? Não sei. Causa um outro problema, eu tenho certeza, que a população fica contra o servidor público, que está ali tentando fazer o trabalho dele, à medida do possível, com parcos recursos, com a maior dificuldade do mundo, né? Vida e regra, eu acho que na grande maioria ganha um pouco, salvo exceções, ganha um pouco, realmente para o trabalho que fazem. Agora, acho que profissionalizar, colocar parâmetro, o problema é que, eu já falei antes, é que a greve do servidor público, municipal, estadual e federal, ela não tem limites. E aí vira bagunça, o que vira bagunça desagrada a todo mundo e não resolve nada. Então tem que ter um limite. Não estou aqui defendendo a antigreve, né? Falar em 80%. Mas o que é o limite? O limite vai ser nós olharmos não como cópia, mas como indicativo o que aconteceu até hoje no privado, que está acostumado com greves. Nós do privado estamos acostumados com greve. Hoje menos, ou um pouco mais. Até 10 anos atrás tínhamos 1.900% de inflação. Não sei se a doutora pegou essa... Mas enfim, 1.900% de inflação. Hoje, 5, 6, 10, entendeu? Essas coisas mudam, né? E nós estamos aqui no fio da navalha. Agora, o Brasil está mudando, né? Eu acho que precisa mudar um pouco a cabeça. Nós estamos agora, nesse momento, julgando pessoas que nós imaginamos inexpugnáveis, que não seriam julgadas, que não seriam condenadas, vão cumprir pena. Mais a metade daquele povo lá vai cumprir pena. Então, essa modificação é importante vir para cá também, para a cabeça de nós, e mudar um pouquinho isso. Repito, eu acho que só o movimento paredista, ele não vai resolver. Porque nós temos um limite e reserva legal. Nós temos o cobertor é curto para todo mundo. Tu vai dar um aumento ali, vai faltar para o aeroporto, vai faltar para a estrada, vai faltar para alguma coisa. Então, eu acho que esse exercício, essa modernização da negociação coletiva e de formas de fazer a greve, eu acho que o governo vai ter que se aparelhar para isso. Eles não sabem. A AGU não consegue lidar com isso. Não tem habilidade. E não é porque não tem habilidade de negociar. Exatamente, não estou acostumado com isso. É o conflito. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai para as considerações finais daqui a pouco, depois do intervalo, para saber o seguinte, justamente nessa linha aqui do final desse terceiro bloco, qual é o cenário que se avizinha, hein? Os ventos estão soprando para que lado? Qual é a tendência? Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, falando sobre os 2 meses de greve e o projeto que tramita no Senado, projeto do senador Aloysio Nunes, do PSDB,
que prevê a regulamentação da greve no serviço público. Qual é a tendência? O vento está soprando para que lado? Que cenário é que a senhora imagina? Porque vão depender do autorismo do cidadão, acho que não é por aí também, né? De buscar o bom senso, a negociação. A humanidade nunca foi baseada no bom senso, né? Sempre foi um poder de força. Mas né? existe já uma experiência comprovada, né? No Serviço Público Federal tem uma Câmara de Negociação funcionando em Brasília, com pessoas habilitadas a fazer isso. Por exemplo, não que tenha que ser ali, mas com pessoas... Eu frequentei essa Câmara, eu vi funcionar e vi que eles são tecnicamente habilitados para ajudar numa negociação. Então nós precisamos profissionalizar, colocar regra, né? Colocar forma nisso aí, tanto da parte do governo quanto da parte do funcionário, dos sindicatos dos funcionários públicos, que por não conseguirem reclamar todo ano, quando conseguem, tem um acumulado para passar. E aí soa mal. O privado, todo ano ele reclama e todo ano alguma coisa ganha, menos ou mais. Né? E o público pouquinho, mas ganha. Mas eu creio que o problema não é de natureza técnica, Murilo. O problema é de natureza política. 18 anos sem reajuste geral de remuneração dos servidores federais. Esse é o tempo que eles não têm reajuste geral. Tem lá os penduricários, aquele reajuste da inflação anual que toda categoria devesse ter garantido. Eu acho que o problema maior é de natureza política. A gente tem que os governantes precisam... Não é que não ganham aumento, eles ganham uma bônus daqui e tal, que não vão significar no pagamento da integralidade. Mas deveriam ter a garantia que a Constituição impõe. Que é a garantia de todo ano ter a reposição da inflação. Eu queria só concluir, já que estamos no último bloco, para colocar a minha posição a respeito da questão dos descontos de dias parados, que eu acho que, do ponto de vista doutrinário, vai ser importante esse debate agora. Eu concordo que não há trabalho, como a doutora Janaína colocou, e, portanto, essa questão tem que ser negociada, mas ela não pode servir de instrumento de pressão para a não realização da greve. Ou seja, os servidores devem receber o salário e no processo de negociação da greve, ao final dele, quando se celebra o acordo, é que a negociação deve dizer sobre os dias parados, como é no setor privado. Se vai ter desconto ou não. Se eventualmente vai ter ou não vai ter, de que modo vai se operar a recomposição do trabalho. Por exemplo, vamos descontar de professores que vão repor? A sociedade quer a reposição do trabalho ou quer o desconto? Quer a reposição. Então nós temos que o mais rapidamente possível repor. Sim. O que não se pode é utilizar o desconto remuneratório como instrumento de pressão. Perfeito. Nem o governo, nem o Poder Judiciário. Doutora Janaína, qual é o cenário em que a senhora vislumbra? Digo que não são ventos, é uma tempestade que vem por aí, porque hoje nós fizemos uma reunião com cerca de 44 juízes federais aqui através de Florianópolis e por videoconferência com o interior do estado. E nessa linha de atuação dos servidores públicos e na linha de atuação, pelo menos desses 44 colegas, que representam um pouco mais da metade, pouco mais de 50% dos juízes federais de Santa Catarina, nós vamos realizar dia 17 do 9, um dia de paralisação. É o Poder Judiciário... Juízes, é o Poder Judiciário paralisando para discutir medidas que provoquem, no âmbito da cúpula do Poder Judiciário, chefia de poder, e no âmbito da cúpula do Poder Executivo e do Congresso Nacional, o cumprimento da Constituição. Tanto servidores quanto magistrados, todos os servidores que são servidores públicos, quanto os magistrados, seja estadual ou federal, mas eu estou falando aqui no âmbito federal, cumprem a Constituição. E não estão vendo a Constituição ser cumprida, no mínimo, que é fixar um subsídio, é um valor, corta a verba, corta a gratificação, corta a representação, mas fixa o subsídio e repõe a perda inflacionária anual disso. Okay, pessoal, esse é o ponto. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Especial para você em casa, estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide, quem opinião assiste. Tchau!